Mas hoje eu vou ler um texto que ele não parece. Ele diz que a salvação é pela obra. É o único que tem na Bíblia. E agora? O que a gente faz numa situação dessa? Se nós somos aqueles pregadores modernetes, que não estudam bem a Bíblia, não tem aquela fé aprofundada em Deus, o que a gente vai dizer? A Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus, ela tem erros. Olha aí, está vendo? Isso aqui está dizendo que a salvação é pelas obras, né? Mas como nós não somos esses crentes modernetes, nós, a partir desse, não é o primeiro que eu vou ler, é depois, é o terceiro, mas nós vamos chegar lá. Então, quando nós nos deparamos com um texto desse, o que a gente faz? A gente faz: Senhor, mas esse texto aqui está falando que a salvação é pela obra? A primeira pergunta é: e o que eu faço com aqueles outros 40 que está dizendo bem claramente que a salvação é pela fé? O que eu faço com eles? Joga eles todos fora e fica só com esse. Não é assim que muitos fazem? Né? O que eu faço? Né? O amor de Jonas por Davi era maior do que o amor por mulheres. E aí eu leio um texto daquele, e o que eu faço com aqueles outros textos? Centenas, com a Bíblia toda que diz. O que eu faço com ela? Jogo toda fora e fico só com aquele texto? Não. Então, e aí, tendo conhecimento de que existe, né, bastante textos que fala da salvação, sendo que a gente conhece bem a Bíblia, então a gente vê, bom, eu não posso, né, jogar fora aqueles outros textos e ficar só com esse. Dizer que a Bíblia está errada também não posso, porque eu não acredito nisso. Porque se a Bíblia tem erros, então, se Deus não é grande o suficiente para preservar a palavra, como é que ele vai ser grande o suficiente para preservar a minha vida e me salvar quando eu morrer, me dar um outro corpo, me levar para o céu, a salvo, né? Então aí vem a pergunta, terceira pergunta. O que Deus quis dizer com esse negócio de salvação pela obra aqui? O que ele quis dizer com isso aqui? Temos que tentar descobrir o que ele quis dizer. É Tiago 2, 14 até 17. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Né? Que vantagem tem alguém que diz que tem fé, mas não tem obras? Essa fé poderá salvá-lo? É o título, o princípio de hoje. É o título da pregação de hoje. Fé sem obra pode salvar? A gente sempre vai para o ladrão da cruz. Fé sem obra não pode salvar. Né? O ladrão da cruz não tinha obra. Ele não tinha obra no sentido da transformação de vida, que não deu tempo. Mas ele tinha obra sim, que a principal obra é arrependimento. Ele se arrependeu dos seus pecados, clamou a Jesus e ainda pregou o evangelho porque estava do lado. Para o ladrão do lado. Então tem obra sim. A principal obra é o arrependimento e evangelismo, pregar o evangelho. Essa é a principal obra. E depois aí, a principal não diria, mas é a primeira, né? Depois vem a transformação de vida. Né? Vem a transformação. Aí essa obra da transformação de vida, o ladrão da cruz não teve, porque não deu tempo. Mas ele se arrependeu, clamou a Jesus e ainda pregou o evangelho para o outro ladrão que estava do lado. Né? Pregou o evangelho e pregou bonito, e a pregação dele foi forte. Olha, nós somos pecadores, a gente merecia isso aí, mas esse aí é justo, esse aí não fez nada. Apontando para Jesus e falando com o ladrão do outro lado. Né? E pregou o evangelho e pregou firme, usou ali princípios fortes ali na pregação do evangelho. Então ele tinha obra. Então pode salvar uma fé sem obras? Pode salvar? Não pode. Né? Não pode. Então, a fé, a obra é a materialização da fé. A fé é invisível. A obra é a fé se tornando visível. A fé se materializou, ela se tornou visível. Né? Você vai lá e você prega o evangelho para alguém que nunca ouviu o evangelho, embora hoje é difícil existir, mas só uma ilustração. Nunca ouviu o evangelho, você vai lá e você prega o evangelho para ele e fala. Você fala para ele, você crê? Creio.
né? E aí você fala, nossa, ele teve fé. Vai lá para a igreja lá, aí chega aqui no culto, você vê ele entrando pela porta ali. A fé dele se materializou, ela se tornou visível. Você fala, nossa, olha, pode ser que ela até não tenha tido fé para ser salvo, mas que ele teve alguma fé ali, ele teve. Pelo menos fé para vir até aqui buscar, ele teve, né? Alguma fé teve ali, né? Então a fé, nós temos que tomar bastante cuidado, porque esse tipo de pregação sempre pode nos levar a pensar que a fé ajuda para salvar, que a obra ajuda para salvar. Não. A salvação é de Deus, é um presente de Deus, é Ele que salva, Ele não precisa de ajuda de homem nenhum. Se você for ver lá na Igreja Católica a fé, a base de tudo aquilo que eles acreditam na Igreja Católica, é igualzinha a nossa. Entendeu? Se você for ver lá a base do que eles acreditam, os pentecostais, é igualzinha a nossa. Eu vou além. Os neopentecostais, que Bispo Macedo, aquele povo, se você for ver lá a base do que eles acreditam, é igualzinha a nossa. Viu? É igualzinha a nossa. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus veio em carne, morreu na cruz para nos salvar, o único mediador entre Deus e o homem, né? É igualzinho a nossa. Só que, na hora de colocar isso em prática, sempre, né, a Igreja Católica, né, tem que ter a fé. Aí você pergunta, você crê na salvação pela graça? Lógico. Para qualquer católico você perguntar. Você crê na salvação pela fé? Lógico. Ele crê. Mas aí, na prática, quando ele vai agir, ele sempre pede ajudazinha para Maria. Maria, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é o nosso Salvador, mas dá uma ajuda para ele lá, conversa com ele lá. Entendeu? Então, não existe essa ajuda. Porque se a gente partir para esse caminho, sabe o que vai acontecer? A gente vai diminuir a Deus. A gente vai diminuir o Todo-Poderoso. A gente vai jogar fora, pisar os pés a soberania de Deus. Entendeu? É uma insanidade dizer que o nosso Deus não é todo-poderoso e que Ele não conseguiria salvar a gente sozinho, que a gente precisa da nossa ajuda. É uma insanidade mental. Entendeu? Né? E na prática, assim, se você confrontar um pentecostal, um católico assim, mas você crê que Jesus precisa da nossa ajuda para ser salvo? Ele vai falar, não. Não, ele não precisa da nossa ajuda para ser salvo. Porque só um louco vai dizer que ele precisa da nossa ajuda. Ele, na prática, ele fala não. Mas só que daqui a pouquinho, quando você vai ver, ele começa, Ave Maria. O outro lá, né? Entendeu? Então, na prática, né, ele sempre crê pela fé, mas com a ajuda do homem. Por quê? Porque as duas coisas aqui, elas se misturam. Para uma pessoa que confunde esse negócio da fé e obras aqui, eu tenho paciência com ele. Porque é difícil, irmãos. Tem até um texto que fala que a salvação é pela obra. É difícil, não é fácil, entendeu? Tem que ser bem estudado mesmo, né? Então, mas vamos continuar, vamos ler o texto aqui. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa, de alimento de cada dia, e alguém de vós disser, ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Então, aqui, claramente, o que ele está querendo dizer aqui, né? A pessoa está passando fome, ela não tem roupa para se vestir. Aí você convida ela para vir no culto, mas ela não tem roupa para vir no culto. Entendeu? E aí você convida ela para vir no culto e ora por ela, né, e fala, vai em paz. Mas peraí, mas como que ela vai vir no culto? Entendeu? Deus pode fazer um milagre ali no sentido espiritual. Deus pode fazer uma camisa aparecer assim? Pode, irmãos? Lógico que pode. Mas Ele não vai fazer isso. Entendeu? Ele não vai fazer isso porque isso não é uma prática normal, não é uma coisa assim que vai edificar, que Deus não trabalha com esse tipo. Isso aí já não seria muito um milagre, já seria mais uma mágica, né?
E Deus não trabalha com mágica, ele trabalha com milagres. Entendeu? Então a camisa, a calça não vai descer do céu. Então no caso ali teria que dar a camisa e a calça, o sapato, um chinelo para ele poder vir na igreja e pregar o evangelho para ele. Você viu que a fé sem obras, ela não tem valor? Você viu que as duas coisas caminham junto? Agora aquela fé, aquele sapato, vai ajudar ele a ser salvo? Não vai ajudar ele a ser salvo, mas vai ajudar ele a vir na igreja, ouvir a palavra. O que vai salvar ele é a palavra, né? Então, mas o fato de não ajudar ele a ser salvo não significa que ela é dispensável. Ela não é dispensável, a obra é indispensável. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Eu até digo que poderia dizer o seguinte, ó: você não será salvo pelas obras, mas será condenado pela falta delas, né? Por quê? Em alguns textos que eu já li aqui, né, a palavra fala para ver quem é crente, ele olha pelas obras. Começa pelas obras para ver quem é crente, né? É porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Entendeu? Então, para ver quem era crente, ele viu nas obras primeiro. Porque, né? E é óbvio que para nós, às vezes, né, olhando as obras, a gente tem quase certeza que a pessoa é crente. A gente não tem certeza absoluta, porque às vezes a obra pode ser falsa. Ele pode ter nos enganado. Mas com Deus não tem enganação, né? Ele, pelas obras, ele fala: esse aqui está salvo, né? E olha o que diz o Tiago 1:12. Feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Olha um versículo tão curtinho como diz um monte de coisa. Primeiro, feliz é o homem que suporta a aprovação. Bom, para ter a coroa da vida vai ter que suportar a aprovação, né? O ladrão da cruz não suportou tanta aprovação porque ele morreu ali, mas se ele desse mais uns 2, 3, 4, 5 anos de vida, provavelmente ele ia ser morto do mesmo jeito, ele ia ser martirizado do mesmo jeito, né? Com aquela coragem que ele pregou, já estava pendurado ali, já para morrer ali, e teve uma coragem de pregar o evangelho para o outro ladrão que estava do lado, né? Com certeza ele ia ser um pregador do evangelho e ia morrer, né? Então, olha, feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, entendeu? Agora sim, pastor, agora o senhor está falando. Então, para a gente ser salvo, precisa perseverar, né? Não. Lógico que não. Entendeu? A salvação é pela fé. Mas quem tem fé vai perseverar. Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. A quem Deus prometeu a coroa da vida? A toda a humanidade. Jesus veio e morreu por todos na face da terra, é? Não é verdade. Ele morreu por aqueles que ele ama. Porque aqueles que ele ama, ele não vai lançar no inferno. As pessoas do mundo, quando você fala que existe inferno, o que elas dizem? Né? Imagina se Deus vai lançar alguém no inferno que ele ama, né? Até relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Eles estão certos. Imagina se Deus vai lançar quem ele ama no inferno. É lógico que ele não vai lançar quem ele ama no inferno. O problema é que ele não ama todos como eles pensam. Ele ama os escolhidos, os eleitos, aqueles que se arrependem. Esse que é o problema. Porque o amor de Deus não acaba. A misericórdia acaba, mas o amor não acaba. E se o amor não acaba, então Deus não vai lançar quem ele ama no inferno. Então por isso não tem como perder a salvação. Quem tem a salvação, quem é salvo, salvo para sempre, né? Mas quem não se arrepende, não tem como ser salvo, entendeu? Aqui ele diz claramente, né? Receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Ele prometeu a coroa da vida aos que o amam, né? Provérbios 8,17, eu amo aqueles que me amam, e os que me buscam, me encontram. A gente tem que se dobrar e se render e falar: não, o senhor está certo, e eu vou lutar para fazer as coisas erradas, para fazer as coisas certas, e quando eu fizer a coisa errada, eu não vou esconder debaixo do tapete, vou confessar, vou me arrepender, porque não dá para enganar Deus, não tem jeito. Agora aqui, aquele tal texto famoso, né, que fala dessa maneira, é o único, né, que ele fala que a salvação é pela obra, né? Tiago 2, 23
a 26. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ele creu em Deus, e porque ele creu, ele foi declarado justo. Agora presta atenção aqui ao contexto, presta atenção na leitura. Ele foi declarado justo e foi chamado amigo de Deus. Prestou atenção? Aí versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Olha. Olha. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Irmãos, aqui os teólogos mais sérios, todos eles concordam com isso, que aqui, essa obra que ele está falando aqui, não é que você vai ser salvo pela obra. É que se Abraão tivesse só a fé e não tivesse tido a obra, não haveria salvação. Porque a obra dele, a fé dele seria falsa. Se ele tivesse crido, mas não tivesse subido o Monte Moriá com o Isaac para sacrificar, essa fé dele não serviria de nada. Porque ela seria uma fé falsa. É isso que o texto quer dizer. Entendeu? Se Raabe tivesse crido, mas não tivesse arriscado a sua vida para esconder os espias tinham morrido lá. A fé de Raabe não ia adiantar de nada. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Então, nesse sentido, é a obra que salva, porque é a obra que materializa a fé. Entendeu? Porque nós não podemos acreditar num texto desse e achar que isso aqui está querendo dizer que a salvação é pelas obras, sendo que para mim crer nisso eu tenho que jogar fora 40 textos que diz que claramente que a salvação é pela fé. Eu vou falar de uma outra coisa. Aqui, por exemplo, vamos falar eu já li esse texto anteriormente aí, né? Lá no Egito. Lá no Egito. Presta atenção. Deus falou: olha, vocês matem um cordeiro de 1 ano, um cordeiro assim assado. Deu todos os detalhes, muitíssimos detalhes como teria ser. Vocês assam ele, tem que ser cru. O que sobrar vocês fazem isso, o que não sobrar vocês fazem aquilo. E vocês fazem a tal horário, faz isso, faz aquilo. Teve gente que creu. A maioria creu ali. Mas se eles ficassem só no creu, era boa. Se eles ficassem só no creu e não fizesse nada, não matasse o cordeiro, não obedecesse, não aspergisse o sangue no cordeiro da porta, o primogênito ia ser salvo, ia nada, ia morrer. Você entendeu como que precisa da obra? Mas não é que a obra é que salva, é a fé que salva. Mas uma fé que não tem obra, ela é uma fé falsa. A fé as obras são a materialização da nossa fé. Portanto, não tem salvação sem santidade. Sede santos como eu sou santo, né? E santidade não é você fazer tudo certinho. Santidade é você fazer o melhor que pode. E quando você errar, reconhecer, pedir perdão. O problema é quando erra e fica teimando, né? Estou certo. Esse que é o problema. É isso aí que mata. Entendeu? Isso aí mata igrejeiro, mata casamento, mata tudo. Tá errado e não admite. Está errado e não admite. Está errado e não admite. Entendeu? Isso aí que é terrível. Entendeu? Né? E aí, vamos ler de novo. Assim que se cumpriu a escritura que Abraão creu em Deus. Não vai dar tempo. Vamos para frente, senão não vai dar tempo. Né? Então, entenda bem. Já contei aqui 300 milhões de vezes. É o testemunho da minha sogra, né? Minha sogra, tadinha, gostava muito dela. Minha sogra, meu sogro, né? E meu sogro foi a primeira pessoa que eu preguei e se converteu, né? Quando eu me converti, foi a primeira pessoa que eu preguei e se converteu. Foi meu sogro. Só que a minha sogra levou uns 10, 12 anos para se converter, depois que eu me converti. E ela
Falava o tempo todo: olha, meu genro, isso aí que você faz é maravilhoso. Eu tenho essa fé que você tem aí. Como é linda essa fé que você tem. Eu tenho do mesmo jeitinho sua. Essa mesmo que você tem. Entendeu? Falava, né? E o pior é que ficava doente, e doenças teve umas 2 vezes que foi coisa grave. Aí minha sogra fazer uma oração, você crê? Oh, eu tenho essa fé que você tem aí, pode orar. Eu orava, e aí, minha sogra? Curou. Ficou curada, né, Carol? Curada. Ela ficava curada. Era impressionante. Entendeu? Ela tinha fé. Ela até tinha fé para ser curada, mas não tinha fé para a salvação. Você entendeu? A fé dela não se materializava. A fé para a salvação não se materializava. Entendeu? Tenho fé, mas lá o cigarrão na boca. Ir para a igreja, nada. Ficava até curada da doença na oração, mas ir para a igreja, nada. Quando foi um dia, falou: eu vou, esse final de semana eu vou naquela retiro que vocês estão fazendo na chácara lá e não vou fumar mais, vou seguir o caminho aí, vou ir na igreja com vocês. Pois foi, e a partir desse dia virou crente e firme, continuou indo até o dia da sua morte. Entendeu? Então, ela tinha fé antes lá? Até tinha, ela tinha um tipo de fé ali, que ela até era curada até na oração. Mas fé para nascer de novo, fé para ser salva, não. Ela só teve o dia que ela falou: meu genro, essa semana eu vou lá na coisa. Ali não, ali naquela palavra ali, ela nasceu de novo. Antes não tinha novo nascimento, não tinha fé, a fé dela não se materializou, né? Agora, as pessoas têm fé. Você acha que o Lula não tem fé? Você acha que Edir Macedo não tem fé? Fala para mim que eles não têm fé. Mas não é a fé salvítica, não é a fé que salva. Entendeu? Não é a fé que salva. Entendeu? Não é a fé bíblica. Entendeu? Não é a fé bíblica. As pessoas do mundo têm fé, eles fazem coisas extraordinárias. Fazem coisas extraordinárias. Mas não é a fé bíblica, não é a fé que salva. Entendeu? Então, aqui Lucas 10, 17 a 20 diz assim: os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem a nós em teu nome. Ele nos disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Quer dizer, mais importante é a salvação, mas aqui não é só a questão da importância da salvação, é que a obra, ela não produz fé, entendeu? O fato deles fazerem boas coisas não traz salvação. Entendeu? Você pode expulsar demônio, você pode profetizar, você pode dar cesta básica, você pode amar as pessoas, mas isso não te traz salvação. Agora, a fé te leva às obras. Quem tem a fé bíblica, quem tem a fé salvítica, ele vai ter um bom comportamento. Ele vai ter mudança de vida. Eu repito, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, um é mais devagar, outro é mais rápido, né? Depende da personalidade da pessoa, depende da firmeza da pessoa, depende do contexto que ela vive, entendeu? Então, se você converte na sua casa, todo mundo já é crente, cara, é mais fácil. 6, 7, 8 meses, tem uma mudança de vida radical para você. Agora, se você converte, ninguém é crente lá na sua casa, você sozinho de crente, gente te atormentando, demônio usando de manhã o filho, de tarde o esposo, de noite o marido, para te atormentar, para ter uma transformação de vida vai ser mais difícil, vai demorar mais. Então, depende do ambiente que você vive, depende da sua personalidade, da sua sabedoria, do seu potencial, e depende da sua conversão também. Tem gente que, né, tem uma conversão mais, não sei se dá para dizer, mais forte, mais, né? Entendeu? Eu, para vocês terem uma ideia, quando eu me converti, eu assim, acho que, não sei quantos dias, 15 dias, um mês, eu já sabia que ia ser pastor. Isso não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa comum. Então, mas tem gente que às vezes ele converte, a mudança vai devagarinho, e muitas vezes não significa que ele é menos crente que eu.
Simplesmente foi diferente. Deus está fazendo na vida dele diferente do que fez na minha. Não significa que eu sou mais crente que ele. Entendeu? Né? Não significa. Né? E o crente pode cair. A Bíblia diz que ele pode cair, mas ele não ficará prostrado. Ele não ficará prostrado. Olha o texto que eu vou ler aqui agora. 1 João 3,8. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Então, como pode alguém dizer que é crente, né? Viver no pecado e falar, não, eu estou pela graça. Entendeu? Mas o texto aqui diz, quem vive habitualmente no pecado é do diabo. E está dizendo habitualmente, aqui é alguém que vive deliberadamente, é alguém que continuamente no pecado e ainda tem prazer no pecado. Porque o crente, como ele não tem prazer no pecado, então se ele cai, ele não vai permanecer deitado. Porque como ele não tem prazer no pecado, aquilo ali vai incomodar ele, vai pesar na consciência e ele vai se arrepender, ele vai se levantar de novo, né? Então, mas se a pessoa vive habitualmente no pecado, não tem desejo de mudar de vida, não tem desejo de obedecer, não se incomoda com o erro, consegue pecar e ficar em paz, entendeu? Então é porque ele é do diabo, é o que o texto diz aqui, do diabo, pois o diabo peca desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E aí, eu estava uns dias desses aí conversando com uma pessoa assim que eu creio ser uma pessoa muito crente mesmo, sabe? Eu acredito nisso. Muito crente, muita gente boa, muito crente mesmo. Entendeu? E muita gente boa, né? Pessoa que é crente há muitos anos e bem firme, bem dá bom testemunho, a pessoa assim espetacular. Mas ela tinha um entendimento errado da palavra. Entendeu? Ela tinha um entendimento errado da palavra. Então ela me disse o seguinte: né, no contexto ali, não dá para explicar o contexto ali, o que estava conversando, ia demorar demais, mas assim, tipo, não, eu adultero todo dia, né? Porque não tem como. A Bíblia diz lá que se você olhar com intenção impura, você já adulterou, né? Falei, não, mas você está entendendo errado a palavra, você não está compreendendo a palavra. Entendeu? Você tá entendendo a palavra de maneira errada, porque você está achando que olhar para uma mulher bonita e achar bonita, ela já é o adultério, já é olhar com intenção impura e já adulterou. Eu falei, não, mas não é assim. Ele falou, não, mas e se for ter um corpão assim, não dá para falar, né? E se vamos ter assim um corpão assim e tal, aí eu olho entendeu? E aí já não é adultério? Não, entendeu? Não, você está entendendo tudo errado, né? Porque veja bem, quando a Bíblia diz que você olhar com a intenção impura já adulterou, eu vou pegar aqui para ficar mais fácil um paralelo aqui, o assassinato. O assassinato, né? Aí passa um monte de coisa na tua cabeça, mas bem que aquele cara, né? Podia morrer, acho que ele merece a morte, não sei, tal, papapá. E, nossa, ele é terrível. Meu Deus, aquele Lula lá, nossa, ele é terrível. Acho que se ele morresse, de repente, viraria as coisas, ficaria mais fácil para nós. Então, passou essas coisas na cabeça, você é um assassino? Não. Você não é um assassino. Agora, se você tomar uma decisão no seu coração, seja o Lula, seja o Joãozinho, seja quem for, você tomar uma decisão no seu coração, eu vou passar lá naquela esquina, lá onde tem aquela boca, vou comprar um revólver e vou matar aquele cara. Você não precisa matar o cara. Você já é assassino. Porque você já tomou a decisão. Porque você talvez não consiga matar ele, porque ele some, ele pode fugir e tal. Mas você, se não matar ele, vai ser por falta de oportunidade. Mas você já decidiu matá-lo. Então aí você já é um assassino. Então quando Jesus fala que olhou com intenção impura já adulterou, entendeu? Aí ele está querendo dizer, se você já tomou a decisão, você viu a mulher, se interessou, achou bonita, chamou a atenção e já tomou uma decisão no coração de
dá um jeito aí para poder sair com ela. Aí você não precisa sair, você já adulterou. Aí você já adulterou. Agora olhar, né? Aí a mulher falou assim, porque estava junto com a mulher quando falou isso. Aí a mulher falou assim, não, mas deixa, é melhor ir pensar que só olhar já é pecado, para não olhar. Aí eu falo assim, não, mas a verdade sempre é mais correta, a verdade sempre é melhor, sabe por quê? Corre um risco da pessoa falar, não, que eu sou pecador mesmo, que eu não consigo mesmo, e desanimar, entendeu? E perder o ânimo para o evangelho, entendeu? Então a mentira nunca é bom, a verdade é melhor, a verdade é essa, você não está adulterando. E na verdade, o crente que é firme, que é coisa, mais ou menos o coração dele é mais ou menos esse. Ele admira, ele acha bonita, porque você acha feia uma pessoa bonita, aí não é fé e não é santidade, é negar a realidade, é burrice. É uma coisa que não tem fundamento, né? Agora, aí tem aquela outra coisa, né? A Bíblia diz que é a segunda olhada, né? A segunda olhada, na linguagem mais popular nossa de hoje aqui, seria ficar encarando, né? Então, a pessoa olha, acha bonita e, né? Tal, né? Mas aí fica encarando demais. E primeiro que aí você já está dando margem para tentação para o diabo. E segundo também que se a pessoa percebe também fica feio, né? Ela fala, nossa, mas que cara lá é crente, fica encarando a gente? Será que ele é crente mesmo? Prestou atenção? Né? Então, mas nós não podemos pensar. Você entendeu? Às vezes passa um pensamento. Eu acho que quem às vezes nasce dentro do evangelho é menos, mas tem também. Tem também, porque eu sei, porque os irmãos já me confessam coisas assim. Tem também. Mas quem já veio de uma vida de perversidade, droga, sexo e tal, entendeu? Por mais firme que ele esteja, sabe? Aquelas coisas que ele fazia no mundo, tem hora que passa na cabeça dele. Aquilo vem na mente dele. Ele lembra daquelas coisas. Mas isso já pecou? Lógico que não, irmãos. Pelo amor de Deus. Você entendeu? Pelo amor de Deus. Aqui o filho do diabo é aquele que vive deliberadamente o pecado, aquele que gosta do pecado, aquele que não é um pecado por acidente, aquele que realmente tem intenção maldosa, ele tem intenção, entendeu? Ele não está preocupado se vai prejudicar a pessoa, se vai desonrar Deus, se vai prejudicar a própria pessoa, né? Que nem ele não pensa na pessoa. Eu vejo muitas vezes. Nossa, quando eu vejo, e aqui em Moreira é tão comum, né? A gente vê assim, acidente de moto, o cara caído. Irmão, a primeira coisa que me dói no coração, sabe o que é? Sabe qual que é? Não é nem a dor que o cara está sentindo ali naquela hora. Entendeu? O cara está gemendo lá, e a coisa que mais me preocupa na hora, esse cara, ele com certeza ele tem uma esposa em casa esperando, ou ele deve ter uma filha em casa. Se não tiver uma filha, ele tem uma mãe esperando em casa. Olha a situação. O que mais me dói na hora que eu vejo um acidente, a primeira coisa que eu penso é isso. Se ele não tiver uma filha, ele tem uma mãe. Se não tiver uma mãe, ele tem uma esposa. No mínimo, ele tem alguém esperando por ele lá em casa. E olha a situação do cara ali, né? É a coisa que me vem na cabeça, entendeu? Mas a pessoa que vai fazer o mal, ela não pensa em Deus, ela não pensa nela, ela não pensa no bem da pessoa, ela não pensa em ninguém. Ela é do diabo. Ela é do diabo. Entendeu? Agora, quem é de Deus, ele não maquina o mal. Às vezes ele faz meio sem pensar, não analisou bem as coisas e puf. O acidente, é o pecado acidental. Mas ficar maquinando, o crente, maquinando o mal, maquinando dias e dias. Fala a verdade, irmão. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. Senão a gente vai achar que tudo é pecado, você não consegue respirar mais, né? Você não consegue respirar mais. Então, uma coisa obscena pode até vir na sua cabeça, mas ela não pode descer para o coração. O passarinho, ninguém pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele sente e faça ninho. Pode até vir coisa obscena na sua cabeça, entendeu? Mas você não pode começar a gostar daquilo ali e de repente, né, começar a planejar, ter um planejamento para praticar aquilo ali, né? Porque, irmãos,
a cabeça do ser humano é cheia de pensamentos ruins, de maldade. Se for assim, entendeu? Você não tem mais paz nessa terra, né? Então, mas muitas pessoas interpretam errado essa questão ali do intenção impura. Já adúltero. A intenção impura é você já tomou a decisão no coração de fazer a coisa errada. Aí, nem que você não consiga fazer a coisa errada, né? Chegou lá, você não consegue mais matar o cara, que ele fugiu, ele não estava lá, não interessa, é assassino do mesmo jeito, porque você já tomou a decisão. Para a questão do adultério e para qualquer outro pecado. A questão de roubar, tem a carteira ali, entendeu? Falar assim, o cara esqueceu a carteira ali atrás da coisa ali. A hora que não tiver mais ninguém, eu vou pegar lá para mim, né? Só que aí até sair todo mundo, apareceu uma outra pessoa lá e achou na sua frente, foi lá e entregou para o dono. E falou, que aquele cara foi aparecer lá? Entendeu? Não roubou a carteira, mas é ladrão já. Entendeu? Já é ladrão. Entendeu? Porque não roubou, porque não teve oportunidade, que apareceu um cara antes lá e pegou a carteira. Entendeu? Então isso vale para área sexual, isso vale para roubo, vale para assassinato, vale para tudo. Entendeu? Uma coisa é, né, você tomar a decisão, outra coisa é passar um negócio na sua cabeça, né? Entendeu? Na hora da raiva ali, a pessoa te fez alguma coisa, você deu vontade de torcer o pescoço, você nem pecou. Isso nem pecado é. Uma coisa de momento assim, só passou na sua cabeça. Isso nem pecado é, você nem pecou. Entendeu? Agora, se começar a amadurecer aquele pensamento ali, começar a gostar daquele pensamento, aí começa a se materializar o pecado. Né? Entendeu? Então, mas irmãos, o cristão ele tem que ter vida de santidade, ele tem que se esforçar para isso, ele tem que fazer o máximo que ele puder. Entendeu? Ah, pastor, o senhor fala muito desse negócio de transformação de vida, de santidade, que tem transformação de vida, que a gente tem que mudar. Eu estou cansado de ouvir isso aí. Eu não quero mudar não, do jeito que eu estou já está bom. Então você está vindo na igreja fazer o quê? Não faz nem sentido você vir na igreja. Né? Que a igreja é para, né, a gente crescer espiritualmente. Entendeu? Não interessa se você já anda em santidade, se é bom. Se você já acha que está bom, melhorar mais ainda. Melhorar mais ainda. Só lá na frente, a hora que você mudar, que você vai ver que hoje não estava tão bom assim. Prestou atenção? Porque não tem ninguém bom nessa face da terra, não. É que a gente acha que a gente é mais santinho um pouquinho e tal, porque você se compara com os outros aqui, com o vizinho e tal, com o homem que nem crente é, entendeu? Mas se se comparar com o padrão de Cristo, né? Não tem ninguém bom nessa terra, não. Não tem. Né? Para encerrar, Salmo 105:1. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai os seus feitos entre os povos. Basicamente, a nossa vida, gratidão, né? Orar, invocar o nome do Senhor e pregar o Evangelho. Os 3 fundamentos principais. Pregar o Evangelho. Então, você acha que você é muito santo, por exemplo? Você é grato o suficiente? Quem é grato o suficiente aqui? Eu tenho certeza que nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui tem um coração grato do jeito que deveria. Mas nenhum de nós aqui, nem eu, nenhum de nós. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. O mais grato aqui de todos nós, a gente está muito longe de ser grato o suficiente por tamanha grandeza da obra que Deus fez na nossa vida. A maioria de nós aqui murmura o tempo todo. O tempo todo. E você ainda acha que você não precisa mudar? Né? Murmura o tempo todo. Para encerrar, não podemos também confundir murmuração com comentário. Às vezes você faz um comentário, a pessoa já acha que você está murmurando. Fala, nossa, mas está quente hoje, hein? Você ficar murmurando, o calor foi Deus que fez. Não, isso aí não chega a ser uma murmuração, você está fazendo só um comentário, está quente mesmo. Né? Você está falando uma coisa que é real. Né? Agora, se está frio, você está falando que está calor, aí já não sei também. Aí já é outro negócio. Mas se está calor mesmo, você só fez um comentário da realidade. É a realidade. Né? Então, você fala assim,
né? Nossa, nós estamos chegando meio atrasados, estamos 10 minutos atrasados. Isso não é murmuração, você está fazendo um comentário de algo que é real, né? Não, né? Porque tem gente que também é assim, né? Você não pode fazer nenhum comentário mais que já está murmurando, né? Mas acho que uma das coisas que o crente mais peca, né? O crente, estou falando de crente mesmo de verdade, é a questão da ingratidão, porque assim, o crente que é verdade mesmo, ele não adultera, ele não rouba, ele não mente, assim, né, e tal, coisa. Não, acho que não, crente não. Mas a murmuraçãozinha, até crente firme, se você não vigiar, né? Entendeu? Vamos ficar de pé?